Meus amigos, Copa do Mundo acabou, hein? E que Copa! Nossa, fantástico. Essa Copa foi fantástica. A final foi fantástica. Foi uma Copa, teve seus altos e baixos, teve muitas seleções inconstantes e mesmo assim teve uma final que a final mostrou isso. A final mostrou o quão inconstante foram as seleções na Copa. Porque a Argentina fez um primeiro tempo brilhante, não deixou a França chegar. A França jogou, além da Argentina não ter deixado a França jogar, a França não teve ânimo, parecia que não tinha ânimo pra jogar, e foi um problema no primeiro tempo. E aí, o primeiro tempo da Argentina foi incrível. O Messi jogando muito, toda vez chegando a bola nele, ele distribuindo bem o jogo, a bola indo muito no Di Maria, o Di Maria jogando muito para aquele lado esquerdo, o Di Maria jogava sempre pelo lado direito, né? Mas nesse jogo ele jogou pelo lado esquerdo e deu super certo. Mesmo as pessoas ficaram pensando, uai, por que o Di Maria tá jogando no lado direito, no lado esquerdo da Argentina, né? Sendo que ele sempre joga pelo lado direito, e o lado direito tem jogadores menos defensivos do que do lado do esquerdo, né? Mas, né, era pra bola chegar menos no Mbappé, né? Depois, se o Di Maria perdesse a bola. E o Di Maria deitou em cima do Dembélé, né? Que fez o pênalti no Di Maria. E deitou em cima do Koundé também, que o Koundé não conseguiu parar o Di Maria. Toda a bola que chegava, não tinha como, o Koundé não conseguia de jeito nenhum chegar. E aí, a Argentina fez um primeiro tempo muito bom. Segundo tempo, a Argentina continuou bem. Até que teve as alterações da França, deu uma ajudada, mas eu acho que o Deschamps, mesmo a França tendo empatado o jogo e na prorrogação também tendo empatado de novo, eu acho que o Deschamps errou em tirar o Griezmann, porque o Griezmann, até aqui, mesmo o Mbappé tendo feito um hat-trick na final e tendo feito 8 gols na Copa do Mundo, que não é nada fácil, é uma coisa que poucos jogadores conseguiram fazer tantos gols assim em uma edição de Copa, né? Temos o Dias Fontaine, temos o Ronaldo que fez 8 em 2002. Então a gente não tem tantos jogadores que fizeram 8 gols numa Copa do Mundo, né? E aí eu não lembro mais de outro jogador que tenha feito 8 gols em uma edição de Copa do Mundo. Mas, cara, o que o Deschamps fez de ter tirado o Griezmann, né? Sendo que o Griezmann foi o melhor jogador da França na Copa, junto com o Mbappé. Acho que o Mbappé fez os gols, mas o Griezmann que foi o orquestrador do time, o cara que sempre estava lá para entregar uma bola, distribuir o jogo, dominar o meio-campo. E o Griezmann não fez um bom primeiro tempo na Copa, claro, na final da Copa, mas ele era o que estava tentando. Ele voltava muito, desarmou algumas vezes. Então o Griezmann jogou bem até para o que estava jogando a França. E aí o Deschamps tira o Griezmann e me coloca o Coman. O Coman jogou bem até, o Deschamps fez um 4-2-4 ali, né? E tirou o Coman, colocou o Coman no lugar do Griezmann, tirou o Theo Hernandes e colocou o Camavinga. Eu não entendi muito isso, porque não tem lateral esquerdo, né? E aí ele tirou o Theo Hernandes para colocar o Camavinga. E o Camavinga, ele entra pra fazer a mesma função para jogar no mesmo lado do Theo Hernandes. Ele não entra pra fazer o meio campo, ele entra pra fazer o lado esquerdo da defesa. E ele até jogou bem agora. Contra a Tunísia ele tinha feito um jogo pífio, mas aqui até que ele jogou bem, mas eu acho que não concordo ainda com o que ele fez, de colocar o Camavinga ali na esquerda. E eu fiquei pensando o jogo todo, ó. Depois que a França empatou no segundo tempo, que a França empatou em 2-2, eu fiquei pensando, cara, vai pra prorrogação. E se for pros pênaltis, a França perde. Eu sempre pensei isso. Desde o começo do jogo eu pensei, se for pros pênaltis, a França perde. Porque a França não sabe, os jogadores da França, a maioria, não sabe bater pênalti. Os que sabem bater pênalti, que a gente tem o Mbappé, que mesmo assim ele ainda dá umas pipocadas, até que na final da Copa ele não pipocou. Eu achei isso muito foda, né? O Mbappé não pipocou no final da Copa. Mas a gente tem de batedor mesmo. A gente tinha o Mbappé, o Griezmann e o Giroud, talvez, né, por ele ser atacante, bateu o pênalti. Mas aí tirou todo mundo. A Argentina tem o Messi, o Di Maria saiu, mas aí o Dybala entrou. Eu até falei que
era loucura. Antes do primeiro tempo da prorrogação, eu falei, o Scaloni, se ele for pra colocar o Dybala pra bater pênalti, ele tem que colocar no primeiro tempo da prorrogação. Porque botar jogador frio no jogo pra bater pênalti, praticamente sempre dá errado. Aconteceu na Eurocopa, aconteceu em jogos passados, então sempre dá problema. E dessa vez não deu. O Dybala fez o gol dele, bateu aquele pênalti de segurança no meio do gol pra não deixar o goleiro pegar, e quase que ele perde ainda, né? Quase que o Lloris pega. Mas, cara, aí a França não tinha batedor mesmo, assim. O Coman perdeu, bateu mal. O outro que perdeu foi o... Quem que foi que bateu o outro pênalti? Foi o Tchouaméni, que bateu pra fora, que também bateu mal, né? Ele tentou tirar muito do goleiro, ele viu que o goleiro tava pulando todas na bola, e aí ele acabou tentando tirar muito do goleiro, e acabou tirando do gol também. E aí o Kolo Muani fez o pênalti que todo jogador tem que fazer numa situação dessa, que é bater no meio do gol. É enfiar a pancada no meio do gol pra não deixar o goleiro pegar, pô. E o Kolo Muani fez isso, fez certo. Mas aí o Montiel fez o gol, né, de pênalti também, e a Argentina foi campeã. Parabéns pro Messi, porque o Messi fez uma Copa fantástica. A melhor Copa que o Messi já fez na vida dele. Acho que se você pegar só um jogo do Messi, você pegar o melhor jogo do Messi, na minha opinião, na Copa do Mundo, foi contra a Holanda. Se você pegar só esse jogo do Messi contra a Holanda, foi melhor que qualquer atuação dele nas outras Copas. Qualquer. Então, o Messi fez uma Copa fantástica. Foi o melhor jogador da Copa. Acho que erraram nos 3 melhores jogadores da Copa. Eu fico indignado com isso, porque o Griezmann fez 2 Copas fantásticas. Ele sempre foi um jogador nota 8 no máximo. Eu gosto muito do Griezmann, e ele sempre foi um jogador nota 8. E ele fez Copas de um jogador nota 9, 9,5. Ele fez 2 Copas brilhantes para a função que ele faz, né? Ele não é um jogador de fazer 8 gols em Copas, né? 8 gols, até porque ele não joga de atacante na França, e é outra coisa que a gente tem que falar, porque aí você fala, o Griezmann, ele não fez tanto gol, e aí ele é um dos melhores da Copa. O Modric não fez tantos gols, e ele foi um dos melhores da Copa. Ele foi o 3º lugar no prêmio lá. Eles fizeram a votação, e o Messi foi o melhor, o Mbappé o 2º melhor, e o Modric o 3º melhor. Pra mim é Messi, Mbappé e Griezmann. Eu acho errado isso, né? E agora eu vou falar minha seleção da Copa também, né? Eu vou falar sobre... Primeiro, antes de fazer a seleção da Copa, eu vou deixar mais pro final, mas primeira coisa que eu vou falar aqui também é sobre a eliminação do Brasil. Tem umas coisas pra falar que as pessoas falaram muito já, né, sobre a eliminação do Brasil, como é que foi. E muita gente falando por 4 minutos, mas não foi 4 minutos. O Brasil perdeu no começo já. O Brasil já saiu perdendo no começo já. Porque o Tite, ele é um ótimo treinador. Eu acho ainda que ele é o melhor treinador brasileiro. Então, se fosse pra ter um técnico brasileiro, só teria o Tite. Então, acho que não tem outro do nível do Tite pra comandar a seleção. Mas o Tite, ele é um jogador, ele é um treinador de uma formação só. Ele jogou no 4-3-3 ali na Copa e não desfez essa formação, assim, ele não desgrudava disso. E aí é um ponto pro Scaloni, que não é melhor que o Tite, treinador, só que o Scaloni fez uma coisa que o Tite não fez. Fez 2 coisas que o Tite não fez. Primeiro, colocar os melhores pra jogar, os que estavam jogando melhores, os que estavam jogando melhor. A gente tinha o Lautaro de titular, e aí quando ele viu que o Lautaro não tava jogando bem e o Alvarez tava melhor, ele colocou o Alvarez de titular, bancou o Alvarez, colocou o Enzo Fernandes de titular, o McAllister de titular. Então ele fez isso, é a primeira coisa. O Tite não fez, né? O Rafinha não tava jogando bem e ele não tirou, então tem isso. Mas a outra coisa é a formação. O Scaloni adaptou todas as formações dele ao estilo de jogo do adversário. Contra a Holanda, ele jogava sempre com 4 defensores, né? Uma linha de 4. Só que contra a Holanda fez uma linha de 5 para se adaptar à equipe adversária, né? Fazer uma formação espelho, né? Porque a Holanda jogava num 5-3-2 e aí a Argentina jogou num 5-3-2, espelhou a formação da Holanda. Deu certo. E o Scaloni fazia isso. Então, eu acho que faltou isso pro Tite. Porque o Scaloni fez uma coisa para ganhar da Croácia do jeito que o Scaloni ganhou.
não é porque a Argentina é um time melhor e tá jogando melhor que o Brasil. Não. A Argentina fez uma coisa que o Tite não fez, que é povoar o meio-campo. Bloquear o meio-campo da Croácia. A Croácia tinha os 3 melhores meias, assim, juntos, que se você juntasse os 3, são jogadores fortes juntos, assim. O Modric, um dos melhores meias do mundo, até hoje. O Kovacic é um meia bom. Ele não é fora da curva, mas ele é um meia bom, entrega. E jogando com o Modric ajuda muito. E o Brozovic é um meia que também não é tão bom assim, mas é um cara que corre, que dá sangue, que tem um pouco de habilidade. Então ele sabe jogar nos times, joga na Internacional, então ele sabe jogar em alto nível. Então os 3 jogavam em alto nível. O Brasil não tinha pegado até agora nessa fase, até essas quartas de final, não tinha pegado uma seleção que tinha um meio-campo com tão alto nível. E aí pegou a Croácia e perdeu tudo no meio-campo. Todas as estatísticas, quando passava as estatísticas do jogo no cantinho da tela, era sempre os 3 meias da Croácia. Então, o Brasil perdeu nisso. Ficou com Casemiro e Paquetá ali no meio. É só isso, o Brasil só tinha Casemiro e Paquetá. Não vem falar que Neymar jogava no meio, porque o Neymar, ele não joga de meia. O Neymar, se você for olhar o que o Griezmann e o Neymar jogam, se botar os dois que falam que eles jogam na mesma função, o Griezmann joga mais do que o Neymar ali. Porque o Griezmann, ele volta pra marcar, ele faz tudo, ele é quase um box-to-box. Enquanto o Neymar, ele só roda ali na frente. Ah, mas o Messi também só roda na frente. Só que o Messi tem uma coisa, 10 jogadores correm pelo Messi. Os 3 atacantes que ficam à frente do Neymar não vão voltar pra marcar igual os jogadores da Argentina voltam. Então não tem essa. Então o Brasil perdeu nisso. O meio-campo da França, o meio-campo da Croácia era melhor do que o do Brasil, porque tinha mais gente. Né? Além de ter mais gente, era mais organizado ali. O Modric é melhor do que o Paquetá e o Casemiro juntos, porque a habilidade do Modric é melhor do que a dos dois. E aí só tinha Paquetá e Casemiro. Não tinha como os dois dominarem o meio campo com 3 da Croácia sendo Modric, Kovacic e Brozovic. E aí o Brasil perdeu nisso. O gol do Brasil que o Brasil tomou, eu nem sei se eu posso mostrar esse gol aqui, mas a gente faz um exercício de imaginação aí. Você faz um exercício de imaginação. Teve o lance, e aí tinha um monte de jogador na frente, a gente já sabe isso. Só que vamos voltar no segundo tempo da prorrogação. Antes de começar o segundo tempo da prorrogação. A gente vai voltar lá. Substituições. Tite vai fazer 2 substituições. Eu vou até colocar aqui as substituições que o Tite fez no jogo contra a Croácia. Aqui tá o jogo. No segundo tempo da prorrogação, o Tite tira o Paquetá e tira o Militão. Aí você pode até falar. Aí vamos lá. As pessoas falam: o Tite tirou o Militão, que estava sendo o melhor ali na lateral, estava impedindo as passagens do Perisic, estava jogando bem ali. Sim, estava jogando bem. Só que o Tite mesmo falou que o Militão pediu para sair porque ele estava morto. Ele estava com cãibra. E aí, o que você faz? Quando você tira o Militão, quando ele tira o Militão, ele joga o Danilo de volta para a lateral direita e entra o Alexandro. O Alexandro entra voltando de lesão. Né? O Alexandro volta de lesão e entra no jogo, no lugar do Militão. E aí o Alexandro vai para a esquerda. O Paquetá sai e entra o Fred. E aí o que acontece? Você tá ganhando o jogo de 1-0. Falta 15 minutos. Tem um tempo de 15 minutos. Cara, você tem Fabinho no banco, volante, marcador. Você precisa da vitória. Tá 1-0 na prorrogação. Faltando 15 minutos. Cara, ele tinha que fazer o seguinte. Ele tem o Bremer também. Ele tira o Militão e coloca o Bremer. Faz uma linha de 3 com Bremer, Marquinhos e Thiago Silva. E aí o que ele faz? Ele tira o Paquetá, que ele ia tirar pra colocar o Fred. Em vez de colocar o Fred, ele coloca o Fabinho. Faz 2 volantes aqui, ó. Você coloca Fabinho, Casemiro e uma linha de 3 com Bremer, Marquinhos e Thiago Silva. E aí, meu amigo, fecha tudo lá atrás. Era assim que ele tinha que fazer. Só que ele tirou o Paquetá e colocou o Fred, sendo que não precisava ter colocado o Fred. O Tite morre com as mesmas alterações, e esse é o problema também. E no primeiro tempo, o Tite não viu, depois que acabou o primeiro tempo, o Tite não quis mudar, e eu não sei se o Tite não viu, se a comissão técnica não viu, e se o Tite tiver visto que era um problema,
Aí foi teimosia dele, erro dele por não ter mudado e colocado mais um meia, para pelo menos igualar o número de meias com a Croácia. Agora, se o Tite não viu, aí é erro do Tite e da comissão técnica que não reparou que estava acontecendo isso. Porque eu, da minha casa, conseguia ver que a Croácia estava dominando o meio-campo, porque o Brasil não tinha meio-campo suficiente. E aí, o que a Argentina fez no jogo dela? O que a Argentina fez? Veio como? O Scaloni. Eu falei que o Scaloni ia fazer isso com meu irmão antes do jogo, um dia antes do jogo. No dia anterior ao jogo, eu falei. O Scaloni vai... Argentina e Croácia. Eu falei pro meu irmão, enquanto a gente tava conversando sobre isso, eu falei pro meu irmão como que a Argentina ia vir pro jogo. Como que ela deveria vir pro jogo, né? Porque pra parar o meio campo da Croácia. A Argentina tinha que vir, eu falei, a Argentina tem que vir com os 3 meias que tem, mais um volante marcador. E a Argentina fez isso. Veio com o McAllister, Enzo Fernandes, Rodrigo De Paul, que são os 3 titulares, e o Paredes como um volante marcador. E ela fez certo. Deu certo. Deu certo. Não só fez certo, como deu certo. Se você não tem jogadores melhores do que o seu adversário, você povoa mais, você tenha mais jogadores. É assim que você ganha o jogo. Pelo menos tenta faz melhor no jogo. E a Argentina fez isso. Isso é o que eu queria falar. Agora, seleção do campeonato. A gente vai falar sobre a seleção do campeonato. E eu vou falar a minha seleção do campeonato. E pra mim, a seleção do campeonato, essa aqui é a seleção do SofaScore, né, da Copa, que é totalmente absurda, mas beleza, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver quais jogadores poderiam estar na seleção da Copa. 1, 2, 3 e 4. 4 dos 11. Pra mim, a seleção da Copa do Mundo, vamos lá. A gente tem, não é o Martínez, o goleiro da Argentina. Eu sei o que ele fez, sei que ele fez defesas fantásticas, né, contra a Austrália e aí contra a França no último minuto da prorrogação, e ele pegou pênalti. Mas pra mim, o melhor goleiro da Copa é o Bono, do Marrocos. Por quê? Até a semifinal, o Marrocos tinha levado um gol, que foi contra o Canadá, e tinha sido contra. Então, Marrocos fez todos os gols a favor e contra, até a semifinal. Por isso que pra mim o Bono é o goleiro da Copa, porque também jogava em Marrocos. De lateral, Hakimi, melhor lateral da Copa pra mim. Na zaga a gente tem o Upamecano, não tá aqui o Upamecano, ele não jogou essa semifinal. Mas pra mim o zagueiro é o Upamecano e o Gvardiol. Gvardiol até a semifinal não tinha tomado nenhum drible na Copa, mas aí pegou um tal de Messi, e aí ele não conseguiu mais, né, manter essa estatística de 0 dribles sofridos. Mas o Gvardiol jogou muito, 20 anos de idade. Pra mim foi o melhor zagueiro da Copa, né? Foi o Upamecano e Gvardiol, e o Gvardiol o melhor zagueiro da Copa. Na lateral esquerda, o Theo Hernandes, que jogou muito também. Theo Hernandes jogou muito, entrou no lugar do irmão dele, que machucou, e jogou demais. No meio campo, eu coloco Amrabat, que foi um volante fantástico. O que o Amrabat jogou foi incrível. Defensivamente, ele era o melhor jogador, principalmente do Marrocos. Então, jogou muito o Amrabat. Ia pra todo lado, tava em todo lugar do campo. Amrabat, melhor volante da Copa. Mais à frente, Enzo Fernandes e Griezmann. O Modric. O Modric, pra mim, fez a Copa de 2022 do Modric. Foi melhor do que a Copa de 2018 dele. Mas ele não entra nessa lista porque o Enzo Fernandes jogou mais e o Griezmann jogou mais também. Então, pra mim, Enzo Fernandes, por ser o jovem da Copa também, né? E eu concordo. E o Griezmann, não precisa nem falar, né? O Griezmann foi o orquestrador desse time e jogou demais. E aí, a gente tem no ataque Messi e Mbappé, nem preciso falar por quê. E Alvarez, Julián Alvarez. Jogou muito quando entrou. Depois que entrou no lugar do Lautaro, jogou demais. E pra mim o Julián Alvarez foi o melhor ali. Até mais que o Di Maria. Porque o Di Maria ele ficou alguns jogos fora, entrou mais no meio dos jogos porque estava machucado. Então pra mim o trio de ataque é Messi, Mbappé e Julián Alvarez. Então pra mim essa é a seleção, né? Bono, Hakimi, Upamecano, Gvardiol e Theo Hernandes. Amrabat, Griezmann e Enzo Fernandes. Messi, Mbappé e Julián Alvarez. A Copa foi muito boa. Gostei muito. Incrível. Uma final que teve um hat-trick, né? O Mbappé se tornando o maior artilheiro de finais de Copa, tendo 4 gols em finais de Copa do Mundo. Isso é um absurdo, é uma coisa absurda. 4 gols em uma final de Copa do Mundo é coisa de outro planeta. E o
O Mbappé joga demais. Agora, só daqui a 3 anos e meio, aquela depressão pós-Copa, e a gente vê que é complicado, né, esperar esse tempo todo, mas a gente vai vendo outros jogos, né, tem Champions pra caramba, o seu time no Brasil aí, pra você ver, né, você ficar puto com o time, né, porque, né, eu, por exemplo, torço pro Cruzeiro, ficar puto com esse time, o ano todo, né, Série A, brigar pra não cair, mas é isso aí. Eu vou continuar fazendo vídeos aqui, agora, né, não mais sobre Copa, mas sobre futebol talvez mais internacional e talvez sobre o Cruzeiro também, algumas coisas, porque é meu time do coração, mas eu vou fazer muito sobre Europa, Champions e até mesmo sobre o Borussia, porque é o meu time do coração na Europa, eu gosto muito do Borussia, acompanho há muito tempo. Mas é isso aí, até a próxima, obrigado por tudo e Copa, você é fantástica.